E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então fiquem aí à vontade. Estamos terminando aí, chegando, né? Próximo do fim do conteúdo de ginástica. Então, hoje a gente começa aí, né, na introdução do que são os princípios de treinamento. Então, a gente tem aí essa primeira parte do que são esses princípios, né? Como é que eles influenciam dentro da ginástica, mas não somente dentro da ginástica, né? Quando a gente fala de princípios de treinamento, a gente está falando de uma gama aí, né? De esportes e de práticas, de exercícios que são influenciados através desses princípios. Então, mais para frente, a gente vai ver aí o conteúdo de esporte. Então, vai também estar aí totalmente interligado com esse conteúdo dos princípios de treinamento. Então, o que é que influencia, né? Qual a importância disso? Como é que se envolve dentro das modalidades? Então, a gente vai ver tudo aí bonitinho como é que funciona, tá bom? Então, se você perdeu a aula anterior, temos aí um QR Code na tela para que vocês possam acessar. Na semana passada, a gente montou aqui o aparelho fita, né? Então tem lá o passo a passo, os materiais, como é que a gente faz esse aparelho, né? Tudo aí bem bonitinho para vocês. Eu já fui aqui me apressando, como sempre, né? Dentro do conteúdo. E esqueci de dizer que eu tenho uma convidada nova. Uma convidada que ela tá fazendo aí um trabalho maravilhoso, né? Na verdade. Que é a nossa querida Karen. Que está aqui, né? Pela primeira vez na minha aula, eu já disse a ela, olhe, eu falo na velocidade da luz. Mas eu vou tentar aqui ir falando um pouco mais devagar, porque como sempre, eu faço o convite aí para vocês que estão nos assistindo, que vocês aprendam com as intérpretes e os intérpretes que vêm para cá, para as nossas aulas, né? A gente vai falando sobre o conteúdo, para que chegue até vocês, e a galera tá aqui também fazendo esse trabalho incrível, para que alcance mais pessoas, né? Para que a gente consiga fazer aí essa inclusão, né? Então, mesmo que você seja uma pessoa ouvinte, né, dê aí essa atenção para aprender um pouco sobre a língua brasileira de sinais. Certo? Fica aí o meu convite. E eu falei da aula anterior, onde a gente construiu o aparelho fita, e eu estava aqui com uma pessoa totalmente artística, né? Maravilhosa, que inclusive falou aí do projeto do Ensine, né? Deu já uma dica aí, já trouxe uma parte artística para que vocês pudessem exibir aí a criação de vocês, né? E a parte aí da execução desse material que a gente elaborou junto. Então, estou falando da nossa querida professora Dinha. Aí, pessoal, tô aqui de novo! Sejam bem-vindos. A aula está uma delícia e, novamente, falando do Ensine. Tá na academia? Faz o seu documentáriozinho ali sobre relacionando a aula do professor Heleno. Vai fazendo teu comentário, vendo os movimentos, faz aquele minuto Lumiere e coloca e posta no Ensine. Minha gente, estamos esperando vocês. E a aula tá uma delícia. E vamos começar, Heleno! Vamos embora. É isso aí, ó. Várias dicas, tá vendo? De repente você é uma pessoa que faz aí diversas práticas esportivas, né? De repente você é uma pessoa que gosta de andar de bike. Por que não fazer um curta, um videozinho, né? Um documentário contando ali como é o dia a dia, o seu dia a dia, para ir para a escola de bike. Como é o seu dia a dia andando de bike pelo Recife, né? Como é enfrentar o trânsito, usar as ciclofaixas, né? Como é que os motoristas lidam com isso? Já é um roteiro aí
para vocês criarem, ligando a educação física com um documentário aí Exato. para o ensino. Vê que maravilha. Vai ser lindo, gente. Maravilha, maravilha. Então, ó, tem aí essa aula com QR Code, que vai direto para... Vocês vão direto para essa aula, né? Então, direciona vocês totalmente para ela. Mas, além desse QR Code que vai para o YouTube, a gente tem aí o aplicativo do Educa Recife, que vocês podem, né, aí assistir a aula ao vivo e também pode assistir no repositório. Então, é um aplicativo que não consome a sua internet, facilita aí, ó. Você é da rede, pode botar o número de matrícula, data de nascimento e entrar em contato com a gente. Cleitinho já jogou aqui, providência como sempre, o nosso QR Code para que vocês tenham essa facilidade de fazer esse download. Então, como eu falei do QR Code da aula anterior, é lá no YouTube que essas aulas se encontram. Então, vocês podem lá conferir todas as aulas de todos os componentes curriculares aqui da nossa escola. Então, fiquem à vontade. Não consigo, professor, acessar nenhum QR Code agora, porque eu estou lhe assistindo pelo celular. Não tem problema. Vai na barra de pesquisa, tanto da loja de aplicativos, para baixar o aplicativo, como para colocar lá Educa Recife no YouTube e acessar as playlists. Então, comente, compartilhe, né? Curta, se inscreva, faça tudo aí que esses blogueiros e blogueiras ensinam vocês a fazer na internet, né? Que eu sei que vocês... Todos sabem sim. Pois é. Então vamos embora para o nosso conteúdo de hoje. O que é que são esses princípios do treinamento? Antes da gente falar sobre eles, é importante entender, né? Então aí esses princípios, eles são determinados com base em 7 diretrizes, né? E aí elas são estabelecidas por evidências científicas. Muito importante falar sobre isso, porque quando a gente fala, principalmente a gente traz aqui informações para vocês, elas precisam ser baseadas em dados científicos. Mas o que é isso, professor? São aquelas pessoas que estão lá dentro da universidade, né, pesquisando sobre tudo o que acontece na nossa vida, né? Então, tem gente que faz pesquisa de coisas aí que vocês não fazem ideia, mas que estão sempre buscando comprovar, né? Afirmar e dizer assim, olha, eu fiz uma pesquisa com várias pessoas, com vários testes, e posso afirmar que isso aqui acontece dessa forma. Então, existem aí várias pessoas que pesquisam dentro da área da educação física também, né? E uma das áreas é entender como é que o treinamento funciona, né? O que é que a gente deve considerar para que o treinamento ele seja eficiente. Porque não adianta eu montar aqui qualquer treinamento, ó, vou prescrever isso aqui para tu, não, eu vou pegar isso aqui também e vou fazer para tu também, né? E aí a gente fica nessa da mesmice, né? Então, se precisa entender o que é que influencia para que os resultados sejam alcançados, né? Então, essas pessoas aí foram pesquisar essas 7 diretrizes. E aí servem, né? Aí, esses princípios, eles servem aí para ajustar a rotina aí dos exercícios, né? Como uma forma de alcançar aí o melhor resultado. Então, como eu já falei, esses princípios, eles servem para nortear, né? Fazer a gente entender como é que a gente vai lidar com esse processo. Então, ó, vamos lá ver quais são eles, né? Nós temos aí a individualidade biológica, veja, falando aí já de uma parte de biologia. Nós temos aí também a adaptação, a sobrecarga, a continuidade e reversibilidade. Parece um nome confuso, né? Mas vocês vão entender melhor. Temos a especificidade, a variabilidade e aí, por último e não menos importante, a interdependência aí entre volume e intensidade, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os 3 primeiros, né? São conteúdos que a gente precisa ir aí esmiuçando, né? Destrinchando, para que vocês consigam entender da melhor forma possível. Então, a gente vai entender primeiro esses 3. Já deixo o convite desde agora, para que na próxima aula você esteja aqui, nos assistindo,
e entender como é que funcionam os outros 4. Tá bom? Então, vamos embora, começando aí com a individualidade biológica, né? É uma diretriz aí que se diz em relação ao respeito do potencial biológico de cada atleta. E aí, quando eu falo atleta, vocês pensem em um indivíduo, né? De repente você não é atleta, mas faz uma prática de exercício. E aí, você é uma pessoa ativa, né? Fisicamente ativa. Então, de acordo, a gente respeita esse potencial biológico aí, né? De acordo com as capacidades e características físicas, com os aspectos individuais. Então, nada mais é do que cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua forma. Cada uma tem o seu corpo, né? Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. E isso serve para o treinamento, mas serve para tudo na nossa vida, né? De repente, na sua escola aí, acontece uma situação inusitada, algo que ninguém estava esperando. E aí, cada pessoa vai reagir àquilo de uma forma diferente. É a mesma coisa quando algum professor ou professora faz uma pergunta, né? Olha, me digam aqui o que é a resposta disso aqui. Tem gente que vai reagir de primeira de levantar a mão. Tem gente que vai ficar mais quieto. Não quer dizer que alguém sabe mais ou sabe menos. É porque cada pessoa reage de uma forma diferente a cada tipo de situação. Dentro do treinamento não é diferente. Ah, professor, então quer dizer que sempre todos os treinos vão ser diferentes? Não, né? Porque existem fases de adaptações, né? Existem pessoas que têm características e objetivos parecidos. Então, isso faz com que aquele treinamento, né, seja ali parecido ou até mesmo igual. Então, tudo aí depende do contexto, da avaliação, né? Todos os professores e professoras de educação física, quando vão prescrever um treino, né? Um programa de treinamento para alguém, seja ele esportivo ou uma prática de exercício físico, como a musculação, sempre é levado em consideração aí as características individuais de cada pessoa. Então, eu não posso aqui eu fazer o mesmo treino que Dini, por exemplo, né? A gente Não tem mesmo. características diferentes, né, não, professora? Com certeza. E aí, ó, a gente entra dentro dos aspectos individuais aí, que são levados em consideração. Então, a gente tem aí, ó, o sexo, né? O sexo é um determinante, a idade, a capacidade física, o histórico de saúde, o histórico esportivo e as qualidades psicológicas. Então, vejam aí a quantidade de coisa que é levada em consideração. Verdade. Né? E aí, muito importante lembrar, quando a gente fala em relação a esses aspectos individuais do sexo, a gente está falando do sexo biológico. A gente não está aqui entrando nas questões características. de gênero, né? Isso. Não. Não estamos entrando no aspecto de gênero, nem de sexualidade. Estamos falando que são de duas algo, coisas diferentes. algo biológico, né? Isso. A questão do Exatamente. físico, do corpo mesmo, assim. Exatamente. E aí, tudo isso é levado em consideração. Então, de acordo com o sexo, né, do seu sexo biológico, as suas características físicas de força, de agilidade, de coordenação motora, de flexibilidade, elas vão ter aí variáveis, né? Mesmo pessoas do mesmo sexo, elas vão ter ali características diferentes. Então, por exemplo, duas pessoas do sexo masculino, elas têm idades diferentes. Então, a gente vê aí que a variável sexo é a mesma, mas a variável idade não é. Então, automaticamente, esse treino vai precisar ser diferenciado. Vai precisar ter um novo olhar. Então, vocês aí que estão nos assistindo, né? Na idade de vocês do 7º ano, a gente tem aí um boom, né? De energia. Vocês têm aí uma energia para dar e vender. Então, imagina, eu, com a minha idade, que eu não vou dizer qual é, vou me propor a fazer aí o mesmo exercício que vocês. Vê, se a gente for dar uma carreira, eu vou dar uma carreira com vocês vão disparados na minha frente. Então,
cada pessoa tem aí a sua característica. Então, ó, existe um tópico aí dentro da parte da ciência, né, que determina essa individualidade biológica. Então, a gente chama de genótipo e fenótipo. Professor, que nome é esse? Não se preocupem não, que mais pra frente, na disciplina de ciências, vocês vão estudar isso mais a fundo, né? Mas o genótipo, aí, de uma forma geral, é um termo usado para se referir à constituição genética de um indivíduo. Em outras palavras, podemos aí dizer que o genótipo se refere à soma de todos os genes encontrados em um indivíduo. Sim, professor, o senhor falou e eu não entendi nada. Eu estou falando aí da herança genética. Tudo aquilo que você herda do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de todo mundo aí que faz parte da sua família, você tem alguma herança. Então, quando a gente fala de genótipo, a gente fala dessas heranças aí da nossa família. Estou falando de dinheiro não, viu? Falando de herança de corpo. E nós temos o fenótipo. Então, o fenótipo, ele é aí o resultado da interação entre aquelas características que a gente herda dos nossos parentes, né? E o ambiente no qual a gente se encontra. Então, todo o ambiente que a gente circula, que a gente frequenta, vai influenciar aí nas nossas características individuais. Então, são essas duas coisas que tornam aí cada pessoa uma pessoa, né? Cada um do seu jeitinho. Uhum. Então, ó, trouxe aí um vídeo para vocês, né? Que tem duas pessoas, dois irmãos gêmeos, né? Praticando aí um exercício voltado para a luta, né? Com uma característica de boxe. Para falar para vocês que mesmo duas pessoas que são gêmeas, né? Dois irmãos ou irmãs gêmeas, trigêmeas, por mais que tenham características físicas bem semelhantes, né? Podem ver, nesse vídeo aí tem dois caras, os dois têm cabelo grande, os dois têm barba, os dois estão com roupas parecidas, só que aí já tem, ó, até uma escolha diferente, né? De repente, um gosta mais de roupa escura, isso. O outro já gosta de roupa mais clara. Então, mesmo sendo gêmeo, dividindo ali muito tempo, né, a barriga da mãe, as características individuais, né, a parte ali individual é diferente. O gosto é diferente. A parte onde eles vão socializar, né, aí com as pessoas é diferente. Então, mesmo pessoas gêmeas, a gente tem aí características diferentes. Inclusive, um pode ter mais força nos membros inferiores, outro nos membros superiores, né? Cada um tem a sua particularidade dentro da biologia, né? Exato. Dos códigos genéticos. Um pode ter uma veia mais artística, sim. Outro pode ter uma veia mais para a parte esportiva. Esportiva. Exatamente. E por aí vai. Então, cada pessoa tem ali a sua individualidade. Então, não deixem que ninguém fique comparando assim, não. Ah, porque eu corro 30 quilômetros e tu só corre 10. Que bom você que corre 30. Eu geralmente parabenizo, que bom. As minhas 3 hérnias não deixam, mas eu acho lindo. Pois é, cada um no seu ritmo, com as suas capacidades ali. Exatamente. Vamos falar aí sobre a adaptação, né? A nossa segunda diretriz. Então aí, a adaptação é a evolução do condicionamento. Então, é como você vai evoluindo aí nas suas condições físicas, né? E acontece, essa evolução do condicionamento acontece por meio dessa adaptação do organismo. Então, o nosso organismo vai ali se adaptando, né, aos estímulos que a gente vai dando. Então, existem diversos tipos de estímulos, né? Aqui o corpo é exposto. Quanto maior o processo adaptativo ao treinamento físico, melhor e mais fácil será a execução do movimento. Então, eu aprendo, vou lá fazer, né? Pronto, semana passada, eu e a professora Jimmy trouxe aqui para vocês a montagem do aparelho fita. Então, eu particularmente sou uma pessoa que não tenho, eu não faço frequentemente, né? Não construo frequentemente materiais, né? Eu não tenho muito esse lado. Mas eu já montei uma vez, antes da aula. Quando foi no dia da aula, eu tive mais facilidade de montar, porque eu passei por um processo de adaptação.
de entender como fazer aquilo. No treinamento é do mesmo jeito. Como eu lembrei agora, quando me colocaram para fazer aquela escadinha que tem nas academias, Sim. né? Na minha idade a gente já começa, gente. Já é assim, vai fazer escadinha, né? Aí eu lá na escadinha, o início era muito difícil. E até concatenar, porque ela tava lá no movimento. E até eu pegar aquilo. Com um mês, eu tava lá me achando, me sentindo. Tá, tá. Aí o que é que o instrutor fez? A outra fase, né? Que depois você vai Sim. explicar. Aumentou a velocidade. É, Mas, meu exato. filho, pra quê fazer isso com tia Gine? Não faça não. Ele fez, mas seu corpo já está pedindo. Aumentou Exatamente. e eu... Aí começou o esforço todo de novo. Porque o corpo, ele vai se adaptando. Você dá um estímulo, ele aprende aquilo e vai chegar um momento que ele vai dizer assim, ó, já me adaptei. E agora? Aí você começa a fazer lá com uma qualidade melhor, né? E aí por isso que entra em uma outra diretriz, que a gente chega já já. Aí eu trouxe aqui um vídeo aí pra vocês também, né? Que é da musculação. É um exercício aí que a gente chama de desenvolvimento, né? Ele pode ser feito tanto com máquina ou apenas com halteres, né? Então, aí vai depender da capacidade da pessoa e desenvolvendo. Trouxe também um exemplo para vocês com o nosso querido Cleiton, né? Ó, Cleiton está aí treinando há um mês. Quando ele começou a treinar, ele tá fazendo até ali a pose aqui, ó, de um treino, trocando a lâmpada. E aí, ó, ele está treinando há um mês. E aí, quando ele começou a treinar, ele fazia o agachamento com o auxílio de um banco. Então ele botava um banco lá como referência para ele poder fazer o agachamento. Porque de repente, né, começou a treinar, tá ali ainda entendendo como é o movimento. E aí depois de um mês treinando, né, ele se sente seguro. Ele já entendeu o movimento, o corpo dele já se adaptou, né? E aí ele já começa a fazer esse exercício de uma forma mais eficiente, né, mais segura. Então ele foi e tirou o banco, né? O professor, a professora chegou lá e disse: olha, Cleiton, tu já tá tirando uma braba de 1000 graus. Então, né, como vocês dizem. Então ele vai dizer assim, ó, tá bom, tira o banco já e vai fazer. Então esse é um exemplo, mas serve para diversas coisas, né? Tem gente que começa fazendo lá o exercício sentado, depois já começa a fazer em pé. Às vezes faz o exercício numa máquina, depois começa a fazer fora da máquina. Porque o nosso corpo ele precisa passar por essa adaptação. Vamos para o da sobrecarga, que é pra gente finalizar. Eu já tô ali com o tempo apertado, mas vai dar tempo. Vai. Então, ó, a sobrecarga, aí, que a professora Dini já deu um spoiler, né? Maravilhosa. É a evolução do indivíduo aí, com base no aumento gradual dos estímulos aplicados para tirar o organismo aí da chamada homeostase, que é aquele equilíbrio natural do corpo. Então, o meu corpo tá aqui, eu tô de boa falando com vocês, né? E aí, quando eu aumento o estímulo ali do meu corpo, ele vai sair desse estado aí de homeostase, tá? Olha esse nome aí, guarda aí. Homeostase, estado de equilíbrio natural do corpo. Então, tem como principal objetivo aí gerar uma carga maior que a anterior. Então, é quando eu passei pelo processo de adaptação, e aí eu vou lá, né? Pronto, aí eu falei de Cleiton. Tirei lá o banco. Cleiton já está fazendo lá um agachamento sem banco perfeitamente. E aí eu vou aumentar, né, ali o estímulo para que ele ganhe, né, para que ele tenha outros resultados, mesmo fazendo aquele mesmo exercício. Então aí, ó, a sobrecarga ela atua sobre algumas variáveis, né? Muitas variáveis. Nós temos aí o tempo, a intensidade, a frequência e o tipo de exercício. Então, quando a gente fala de tempo, aí, né, ó, Juliana corre 3 vezes na semana durante 45 minutos. Percebendo que ela já consegue fazer esse tempo aí com menos cansaço, ela começará a correr uma distância maior e em 60 minutos. Então, ela estava lá correndo 45 minutos 3 vezes. E ela fez, oxi, tô de boa, preciso de um estímulo maior. Então ela vai lá e aumenta o tempo,
né, ali que ela vai correr. Consequentemente, a distância. Quando a gente fala de intensidade, a gente está falando, eu trouxe aí um exemplo para vocês de Mariana. Então, ó, Mariana corre 3 vezes na semana também. Quase a mesma coisa ali do exemplo anterior. Mas percebendo que ela já consegue fazer esse tempo com menos cansaço, ela vai começar a correr a mesma distância e vai diminuir o tempo. Então, quando ela diminui esse tempo e corre a mesma distância, ela está aumentando a intensidade da corrida dela. Então, a corrida está sendo mais intensa, né? Mais forte, dando um estímulo maior, tá? Então, por último, né? Eu acho que é o último. Pelo tempo é o último. João e Ana voltam para casa de bicicleta 2 vezes por semana. A gente tá falando de frequência de treino, tá? Então, você aí, de repente, que está 2 vezes na semana, você vai para a escola de bike. A partir de outubro, né? Nós estamos em setembro. A partir de outubro, eles começarão a fazer isso por 3 dias. Então, eu aumento aí a quantidade de vezes que eu faço esse exercício. Então, vejam, eu não alterei tempo, não alterei a carga, né, a intensidade. Eu estou simplesmente alterando a frequência, que é a quantidade de vezes que eu faço essa atividade. Então, ó, tem o tipo, né? Já disse que ia acabar, vai ficar para a próxima aula, porque eu, como sempre, fui aqui falando, me empolgando com vocês, né? Mas tem aí, ó, a mudança de tipo de exercício, né? O quanto isso estimula aí dentro desses princípios de treinamento. Na próxima aula, a gente continua esse assunto. Vou passar para a professora Dini, para ela fazer aí. Dá o tchauzinho dela. Gente, tchauzinho, até a próxima aula, porque eu estou amando. Eu saí vendo todos os meus processos e vocês também. Vamos embora. Até a próxima. Beijo. É isso aí, galera. Nos vemos na próxima aula. Karen, muito obrigado. Aí, Jonas e Cleitinho que estão ali fazendo tudo acontecer. Você que está em casa, um cheiro e até a próxima.